Oi pessoal do canal UOL Esporte, aqui é o Rodrigo Matos, blogueiro do UOL. Se inscrevam aqui no canal do UOL Esporte, deem like. Hoje eu vou falar sobre os efeitos do coronavírus na economia do futebol. Quer dizer, a gente já tem agora no Brasil praticamente todas as competições paralisadas, poucos estaduais ainda permanecem, e também a Libertadores, assim como já tinha acontecido na Europa. Como que isso impacta os clubes, o cofre do seu clube? Ele vai falir, ninguém vai aguentar, o futebol brasileiro vai conseguir sobreviver a essa maré, assim como os outros setores da economia, né, que tem uma grande preocupação em relação a eles. Bom, vamos tentar entender. Primeiro, quando você fecha portão de um jogo, você tem um efeito significativo, porém sustentável dentro do sistema futebol, porque o jogo representa entre 10% e 15% da receita de um clube grande atualmente. É o que a gente chama de receita de match day, né, do clube. Portanto, dá para o clube sobreviver com uma perda desse tamanho. Agora, quando você suspende o jogo, como é a situação que estamos agora e que possivelmente vai se prolongar por alguns meses, pelo que indica o Ministério da Saúde ao falar da gravidade da situação. Quando você tem essa suspensão, você tem um efeito muito mais grave, que não tem jogo. Quem está pagando para exibir esses jogos e ganhando com anunciantes, no caso as TVs, vai colocar em questionamento se vai continuar pagando, né? Você tem um contrato por pagamento. Se você consegue adiar os campeonatos e depois realizá-los, dá para fazer em geral um acerto com a televisão e ela aceita manter o fluxo ou acertar o fluxo de pagamento, mas manter os pagamentos desde que você entregue o produto. A questão é entregar aquele produto. Agora, se ele não aconteceu, se ele acontecer de forma reduzida, vai ter que ter uma negociação. Um exemplo aqui é que todos os contratos têm uma previsão ali de que você está entregando por determinado número de jogos. E a televisão, no caso a TV Globo, é a maior detentora de direitos, ela já até especificou que vai ter alguma negociação contratual se uma competição não for realizada ou não for plenamente concluída, né? E que tipo de... E dentro do contrato, você tem esse número de jogos. O maior exemplo que a gente tem é o Campeonato Brasileiro. E aí é uma coisa importante de se colocar. Para os clubes grandes, o essencial é salvar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é a sustentação de receita dos maiores times brasileiros. Eles geram uma receita muito alta, tanto de pay-per-view, que passa de 1 bilhão, gira entre 1 bilhão e 200 e 1 bilhão e 700, dependendo da arrecadação. E o pay-per-view só se sustenta porque tem 8 meses de jogos ali para exibição, no caso 38 rodadas. É isso que sustenta o produto. Se não tiver isso, o cara não vai pagar pelo pay-per-view. Essa é a primeira coisa. O segundo é que a Globo tem um pacote de anunciantes que ela prevê um determinado número de datas, 90 e poucas datas, e ela tem que entregar essas datas. E é o brasileiro que garante essas datas todas. Então, manter o brasileiro, especialmente do tamanho que ele é, com pontos corridos, é garantir a sustentabilidade dos times grandes. De que você vai ter eles com as finanças afetadas, porém conseguindo pagar os seus jogadores. Isso é importante a gente lembrar, que se tem um efeito nas receitas dos clubes, você tem que continuar pagando salários. Os contratos não são interrompidos. Como eu estou aqui confinado por conta do coronavírus, talvez você também esteja ouvindo, trabalhando em home office, ou enfim, em situação complicada, mas a sua empresa tem que continuar pagando seu salário. E a mesma coisa no futebol. Então, se as despesas continuam e as receitas caem, a situação fica complicada. Então, é importante que a CBF, quando for refazer o calendário, tenha em mente que a preservação do brasileiro é a preservação dos grandes clubes. Aí tem uma outra questão que é o estadual. As próprias federações já dizem que, com uma paralisação muito longa dos estaduais, dificilmente eles vão ser retomados. Por quê? Tem times pequenos que só sustentam com o estadual. Eles não disputam nenhuma outra competição. Então, eles fazem contratos de 4 meses com seus times, com seus jogadores, que são ali para montar o time, disputar o estadual, e com aquela receita do estadual eles pagam o time. Depois eles não conseguem manter o time. Se você prolonga a realização do estadual, esses times não vão ter condição de manter seus times. Talvez tenham que disputar com divisão de base ou nem jogar mais, desistir do campeonato. Então, se os estaduais ficarem conclusos, vai ter um impacto grande aí embaixo da cadeia, no caso nos times pequenos, e principalmente em campeonatos médios estaduais ou pequenos, porque os grandes, em São Paulo a maioria ainda joga a Série B ou C,
No Rio, uma parte joga a Série B ou C, tem uma grande parte que não joga, no Rio Grande do Sul. Então, todos esses vão ter impactos. Então, eu acho que quando a CBF for planejar o novo calendário depois do coronavírus, e é muito difícil para ela fazer um plano agora, porque ela não sabe quanto tempo vai ficar parado, ela tem que ter em mente que as competições dos clubes têm que ser prioritárias. Por enquanto, as entidades têm tido essa consciência, a UEFA já suspendeu a Euro, a Conmebol que suspendeu a Copa América, eliminatórias foram postergadas, e aí sobra espaço para você ter as competições dos clubes. A CBF, por enquanto, tem tomado medidas corretas ao paralisar o campeonato, havia um risco de fato. Então, é bastante importante que agora, quando ela tiver um cenário mais correto, mais certo, né? Menos incerto, ela planeje para poder salvar as finanças dos clubes, que são a base de sustentação do futebol brasileiro. E para isso eu vejo o brasileiro como essencial, e talvez um colchão seja necessário de ajuda financeira para os times pequenos sobreviverem. É isso, um abraço, que nós todos enfrentemos essa crise e que o futebol brasileiro sobreviva de uma forte para a volta. Um abraço.